Me escute, amado irmão, amada irmã em Cristo. Há uma promessa selada pelo próprio Deus, gravada com fogo eterno no livro da vida. Você não está sozinho. Ainda que os ventos se levantem, que as águas rugem como leões enfurecidos, há uma rocha que jamais será abalada. E essa rocha é a palavra viva de Deus. Quantas vezes em nossa caminhada sentimos o solo tremer sob nossos pés? Quantas madrugadas choramos em silêncio, imaginando se Deus ainda nos ouve? Eu digo com o fogo do Espírito que Ele ouve, Ele vê e Ele se move em nosso favor. A tempestade pode até vir, o céu pode escurecer, mas se você estiver firmado nas promessas do Senhor, nada, absolutamente nada, poderá te derrubar. Lembre-se das palavras do profeta Isaías. Ele dá força ao cansado e aumenta o vigor daquele que está sem forças. Isaías 40:29. Isso não é poesia, é um decreto divino. Uma âncora lançada no meio do mar da vida, onde os ventos contrários tentam nos afogar, mas somos mantidos pela mão invisível de Deus. Você pode estar hoje no meio das águas profundas, pode ter recebido más notícias, pode sentir que o chão está desmoronando, mas há um solo firme sob seus pés, se você decidir se levantar sobre a palavra, pois a palavra de Deus não é argumento humano. É poder criador, é espada afiada, é escudo inquebrável, é muralha de fogo ao redor de quem crê. Quando você estiver fraco, lembre-se, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Cristo não prometeu ausência de lutas. Ele prometeu presença em meio às lutas. Ele prometeu descanso em meio à exaustão. E ele cumpre o que diz. Não se deixe enganar pelas mentiras do inimigo. Não aceite o desânimo como seu destino. O mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés, que derrubou muralhas para Josué, que fechou a boca dos leões para Daniel, ele é o mesmo hoje, amanhã e eternamente. Portanto, firme-se, plante seus pés na rocha, erga sua cabeça, encha-se da palavra. Porque tudo pode passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isaías 40:8. Essa é sua âncora, essa é sua força, essa é sua promessa imutável. Sinta-se à vontade para compartilhar essa parte com alguém que precisa ser lembrado do amor de Deus hoje. A porta da provação, forjados pelo fogo. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:7-8. É fácil pensar que quando Deus abre uma porta, tudo se tornará mais fácil. Mas a verdade espiritual é mais profunda. Toda porta que o Senhor abre vem acompanhada de um processo de forjamento. A igreja de Filadélfia havia recebido uma porta aberta, mas também estava sob pressão. Estava sendo testada, perseguida e desafiada.
A porta de Deus é real, mas não é mágica. Ela exige perseverança, fidelidade e resistência ao fogo da provação. É nesse forno ardente que o caráter do crente é refinado. É no calor da batalha que se revelam os verdadeiros adoradores. Aqueles que não negociam sua fé, mesmo com pouca força. A pouca força que move o céu. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. Esse versículo carrega uma revelação profunda. Não é o tamanho da força que atrai o mover de Deus, mas a qualidade da fidelidade. Aqueles que permanecem firmes, mesmo quando não têm mais voz para clamar, mesmo quando os recursos humanos falham, mesmo quando tudo parece escuro. Esses são os que recebem as portas celestiais abertas. A pouca força não é um sinal de fraqueza espiritual, mas de dependência radical de Deus. Quando o nosso braço já não alcança, é aí que o braço do Eterno se manifesta com poder. Como disse o apóstolo Paulo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Guardaste a minha palavra. Guardar a palavra é mais do que lê-la. É vivê-la quando tudo ao redor clama por desistência. É manter-se posicionado mesmo quando o mundo diz que é melhor ceder. É confiar no invisível quando tudo parece ruir. Filadélfia era uma igreja que sofria, mas não se contaminava. Era pressionada, mas permanecia pura. Era afrontada, mas respondia com fé. Não é à toa que a porta foi aberta a ela. Deus abre portas para aqueles que provam sua fidelidade no meio da tormenta. E não negaste o meu nome. Negar o nome de Cristo não é apenas recusar-se a falar sobre ele. É viver como se ele não fosse suficiente. Negar seu nome é colocar o medo acima da fé, o sistema acima do reino, o conforto acima da missão. Filadélfia não negou. Ela resistiu, firmada em um amor inabalável. Hoje, há muitos que desejam a porta, mas não querem o processo. Querem a promessa, mas não a cruz. Querem o vinho novo, mas não desejam que os odres sejam quebrados. Mas Deus está à procura de Filadélfias, fiéis, firmes e forjadas pelo fogo. Vamos a uma reflexão prática. Você está em meio à provação? Isso pode ser sinal de que está muito perto da porta que Deus já abriu. Permaneça. Sente-se fraco, ah? Lembre-se, Deus não exige força humana, mas fidelidade. Mesmo com pouca força, você pode mover os céus com a sua fé. Está guardando a palavra, não apenas em leitura, mas em vida, em atitude, em santidade. Tem honrado o nome de Jesus acima das circunstâncias. Há poder em proclamar o nome, mesmo quando o mundo grita por silêncio. Pai, mesmo com pouca força, eu escolho permanecer. Que o fogo da provação não me destrua, mas me refine. Ensina-me a guardar tua palavra quando tudo parecer contrário. Não quero negar teu nome nem por conforto, nem por medo, nem por desespero. Abre as portas que ninguém pode fechar e fecha as que não vêm de ti. Que eu seja como Filadélfia,
provado, fiel e pronto. Em nome de Jesus, amém. A chave de Davi, autoridade espiritual e portas eternas. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7b. Digite glória a Deus. Se você crê que o Espírito Santo continua transformando corações, o mistério da chave de Davi, a chave de Davi é um dos símbolos mais intrigantes da Escritura. Ela aparece explicitamente apenas 2 vezes na Bíblia, em Isaías 22 e em Apocalipse 3:7. Ambas as menções revelam algo profundo. Trata-se de uma autoridade dada por Deus para abrir portas espirituais que ninguém pode fechar e fechar portas que ninguém pode abrir. Essa chave não está nas mãos de qualquer um. Ela está nas mãos daquele que é santo, verdadeiro e soberano. Jesus não apenas abre portas, ele detém o controle do reino. Ele não busca permissão para agir. Ele governa com justiça e poder. Quando ele gira a chave, o inferno inteiro não pode resistir. Davi, o homem, segundo o coração de Deus. Mas por que a chave é chamada de chave de Davi? Porque Davi representa mais do que um rei terreno. Ele simboliza uma linhagem profética e espiritual de governo, adoração, fidelidade e acesso direto à presença de Deus. Davi não era perfeito, mas era completamente entregue. Sua vida foi marcada por arrependimento profundo, intimidade com Deus e autoridade para derrotar gigantes e governar com justiça. Ter a chave de Davi é possuir o código de acesso à dimensão espiritual, onde portas são abertas por propósitos eternos, não por méritos humanos. É acessar o governo do reino por meio da adoração sincera e da obediência sacrificial. O que essa chave abre? A chave de Davi não é usada para abrir portas comuns. Ela abre portas de redenção, libertação de passados que pareciam selados, portas de chamado, ativação de destinos que estavam adormecidos, portas de intimidade, acesso ao Santo dos Santos, lugar reservado para filhos, não apenas servos, portas de alianças eternas, pactos divinos que ultrapassam gerações. Você já parou para pensar que nem toda porta fechada é uma punição? E se eu te dissesse que às vezes Deus fecha portas justamente porque te ama? Hoje vou te contar sobre algo extraordinário. A chave de Davi. Uma autoridade espiritual que não só abre, mas também fecha portas em nossa vida. Sabe aquele relacionamento que parecia perfeito, mas acabou? Ou aquele emprego dos sonhos que inexplicavelmente não deu certo? Muitas vezes são livramentos divinos disfarçados. Deus enxerga o que não podemos ver. Ele fecha portas que alimentariam nosso ego, mas prejudicariam nossa alma. Fecha conexões que brilhavam por fora, mas escondiam trevas por dentro. E essa autoridade espiritual,
Ela não é conquistada com performance ou aparência. É fruto de um coração rendido, como o de Davi, quebrantado, ensinável e apaixonado por Deus. Hoje, quero te convidar a uma reflexão profunda. Você está disposto a confiar nas portas que Deus fecha, tanto quanto nas que Ele abre? Se esse conteúdo tocou seu coração, compartilhe sua experiência nos comentários. Ative o sininho, se inscreva no canal e vamos juntos descobrir mais sobre os caminhos de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Você já parou para pensar que às vezes Deus fecha portas para nos proteger? Pois é, hoje vamos falar sobre algo que muitos de nós já experimentamos. Quando aquilo que era de Deus deixa de ser. Sabe aquela sensação de resistência sobrenatural? Quando por mais que você se esforce, parece que nada flui. Talvez seja um sinal do céu dizendo: espera, meu filho, este não é mais o caminho. É difícil aceitar, mas algumas coisas têm prazo de validade espiritual. Aquele emprego que foi bênção pode estar drenando sua fé. A amizade que era aliança pode ter se tornado distração. O ministério que era chamado pode estar pesando sem unção. Mas não se desespere. Uma porta fechada por Deus é sinal de que Ele ainda está no controle. Em vez de tentar arrombar portas seladas, que tal perguntar: Senhor, o que o Senhor está me ensinando com isso? Lembre-se, o mesmo Deus que fecha uma porta, abre outras maiores no tempo certo. Ele não remove algo da nossa vida sem ter um propósito maior. Às vezes, o não de Deus é o maior presente que poderíamos receber. Se você está passando por isso agora, saiba que não está sozinho. Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Se esse conteúdo tocou seu coração, deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir e se inscreve no canal para mais mensagens como esta. Juntos somos mais fortes na fé. A porta do coração, quando é você quem precisa abrir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Entre todas as portas que podem se abrir em sua vida, oportunidades, curas, ministérios, milagres, há uma que Deus jamais forçará: a do seu coração. Cristo se apresenta como aquele que bate. Ele não arromba, ele chama, e o som dessa batida nem sempre é escandaloso. Às vezes é o silêncio no meio da dor, a inquietação em meio à rotina, a saudade inexplicável de Deus mesmo quando você diz acreditar. São sinais espirituais de que Jesus está à porta, esperando com paciência e amor por sua resposta. Abrir o coração é um ato voluntário, íntimo e profundo. Significa render o controle, expor os medos, reconhecer as feridas e permitir que o Rei da Glória entre não apenas como hóspede, mas como Senhor. E ele não entra sozinho, entra com cura, consolo, direção e vida.
A promessa é clara, ele ceará contigo. Isso fala de comunhão, restauração, provisão emocional e espiritual. Muitos querem que Deus abra portas externas, mas se esquecem de abrir a porta interna. Sem esse acesso, as demais bênçãos tornam-se superficiais. A transformação verdadeira começa por dentro. Antes de pedir que Deus mude a estação, pergunte-se: minha porta está trancada? Ouvir a voz é o primeiro passo, abrir o segundo. E cear com Ele é o milagre cotidiano da presença. Escreva: Cristo é a minha esperança, se essa verdade sustenta você também. Portas fechadas pelo próprio Deus, proteções disfarçadas. Fechando ele alguma porta, ninguém a pode abrir. Apocalipse 3:7. Nem toda porta fechada é um ataque do inimigo. Algumas são, na verdade, expressões diretas do cuidado de Deus. Em sua soberania, ele não apenas abre caminhos, ele fecha rotas inteiras. E muitas vezes, essas portas trancadas são as que mais nos salvam de dores que sequer poderíamos prever. Você já orou por algo insistentemente e, mesmo assim, viu tudo dar errado? Já bateu em uma oportunidade e sentiu o silêncio? Já amou alguém profundamente, mas viu o relacionamento não prosperar, apesar de todas as tentativas sinceras? Quando Deus fecha uma porta, Ele está redirecionando o seu destino. E isso, no reino, é mais importante do que qualquer desejo momentâneo. Lembre-se, Ele vê o que você não vê. O que hoje parece ser uma perda pode, na verdade, ser uma proteção espiritual. Uma empresa que não contratou, um amor que não permaneceu, uma sociedade que não aconteceu. Cada não de Deus é uma cerca de amor invisível, impedindo que você entre em algo que comprometeria sua essência, seu propósito e sua intimidade com Ele. Mesmo Jesus passou por portas fechadas. Em Nazaré, sua cidade natal, ele não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade. A resposta do céu, às vezes, é o encerramento de um ciclo para que você caminhe em direção à estação onde a sua fé será fertilizada e não sufocada. Confie nos nãos de Deus. Eles são molduras que mantêm o quadro da sua vida dentro da vontade perfeita. E quando ele fecha uma porta, é porque a próxima abrirá para algo maior, mais profundo, mais eterno. Portas de influência, quando Deus te leva a lugares maiores. Escreva nos comentários: tua graça me basta, e proclame a vitória que há em Cristo. Vi diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Há portas que não apenas se abrem, elas te elevam. São portais de influência, lugares onde o céu te posiciona, não para que você brilhe sozinho, mas para que o reino se manifeste através de você. Quando Deus abre esse tipo de porta, Ele está confiando em você como um embaixador da sua glória. José foi tirado do cárcere e levado ao palácio. Daniel foi transportado de uma terra cativa para os corredores do governo de um império.
Ester foi chamada ao trono não por acaso, mas para um tempo como este. Ester 4:14. Deus ainda hoje abre portas que posicionam seus filhos em mesas de decisão, púlpitos de influência e centros de cultura, a fim de que sua luz brilhe nas trevas. Essas portas não se tratam de promoção pessoal, trata-se de propósito eterno. É quando ele vê que seu coração está alinhado ao dele e sabe que, ao te erguer, você erguerá outros. Essas portas não vêm apenas com honra, vêm com peso espiritual, responsabilidade, discernimento e oração. Você está pronto para entrar por elas? Essas oportunidades exigem maturidade. Não se entra em portas de influência com pressa, vaidade ou superficialidade. Elas pedem joelhos dobrados, ouvidos atentos e olhos sensíveis ao mover de Deus. E quando você entrar, entre com humildade. Lembre-se, foi a graça que te levou até ali, não sua força, não sua habilidade, não seu nome. Deus está prestes a te colocar em lugares onde sua voz precisa ser ouvida. Lugares onde corações estão sedentos por verdade, por consolo, por direção. E Ele escolheu você. Amém. Se esta oração fortaleceu sua fé, compartilhe com mais alguém e declare nos comentários: a graça de Deus me transforma.